Existe um lugar onde o oceano se transforma num gigante implacável, onde as ondas alcançam a altura de prédios, e o vento sopra com tamanha ferocidade que poderia destruir até os navios mais robustos. Este lugar é o Passo Drake, a rota marítima mais temida do planeta, no extremo sul da América do Sul, pertinho do Cabo de Hornos. Aqui, o Atlântico e o Pacífico não só se encontram, eles colidem com uma intensidade que sacode qualquer embarcação, e nessa dança caótica, o mar parece determinado a tragar vidas. No Passo Drake, cada travessia é uma luta pela sobrevivência, e qualquer erro ou defeito no equipamento pode selar o destino de uma tripulação inteira. Esta é uma fronteira entre a vida e a morte, um lugar onde só os mais fortes, ou os mais sortudos, conseguem chegar ao outro lado. Por séculos, o Passo Drake tem sido um teste para navegadores, exploradores e cientistas, cada um com seu próprio motivo para se arriscar nessas águas. Ele conecta os oceanos Atlântico e Pacífico, mas não é só um estreito geográfico, é uma região carregada de histórias de naufrágios e desastres, onde a natureza não tem pena. Ao cruzar este trecho, as temperaturas podem despencar em questão de minutos, e as tempestades se formam com tanta rapidez que não há como escapar. Os ventos podem ultrapassar os 100 km por hora, enquanto ondas de mais de 15 metros açoitam sem descanso. A sensação de fragilidade é avassaladora, e quem sobrevive ao Passo Drake costuma descrever a experiência como uma mistura de terror e admiração, de respeito por um mar que parece ganhar vida e que a qualquer momento pode te engolir. Em 1820, o navio baleeiro americano Essex tentou cruzar o Passo Drake e foi atingido por uma tempestade tão violenta que grande parte da tripulação foi jogada ao mar. Um dos sobreviventes relatou anos depois como o oceano engolia os corpos, como se a própria natureza exigisse uma oferenda. Esse relato ficou gravado na memória marítima da época, um lembrete sombrio dos perigos. Décadas depois, em 1905, o navio norueguês SS Norge também tentou essa rota e naufragou ao colidir com um iceberg em meio a um nevoeiro denso. Mais de 600 pessoas morreram no acidente. Poucos sobreviventes conseguiram alcançar botes salva-vidas e passar horas intermináveis nas águas geladas, esperando resgate. Essa tragédia marcou um dos piores naufrágios no Passo Drake e deixou uma cicatriz na história marítima, com um pequeno grupo sendo resgatado dias depois, numa operação quase milagrosa. O estreito está cheio de icebergs à deriva, principalmente durante os meses de inverno antártico, e os navios precisam navegar com extrema cautela, desviando desses blocos de gelo que podem surgir do nada e destruir um casco em segundos. As correntes marinhas aqui são tão fortes que criam redemoinhos e ondas imprevisíveis, fazendo com que qualquer embarcação, independente do tamanho, pareça um barquinho de papel. Apesar dos desafios, todo ano exploradores modernos cruzam o Passo Drake para estudar a fauna e a geografia da Antártida, e voltam com seus próprios relatos de terror e maravilhamento. Um deles, o navegador britânico Chris Stanmore Major, descreveu sua travessia em 2011 como uma guerra entre a tripulação e o oceano. Durante a viagem, ele enfrentou ondas que varriam o convés e conta como, num momento de distração, o mar arrebatou um de seus companheiros para a água gelada. Por sorte, conseguiram resgatá-lo, mas o homem chegou à beira da hipotermia em questão de minutos. Aquele oceano é vivo. E quando ele te quer, ele te leva, declarou Stanmore Major numa entrevista posterior. A oceanógrafa Sylvia Earle, uma das pioneiras na pesquisa do Oceano Antártico, já cruzou o Passo Drake diversas vezes. Num de seus relatos, ela conta como, numa noite de tempestade, o navio em que viajava perdeu energia por mais de 2 horas, ficando à deriva. A tripulação trabalhou no escuro para religar os motores, enquanto o barco balançava e cada onda ameaçava virá-lo. É um dos lugares mais hostis da Terra, comentou Earle. O oceano te mostra quem manda, e você só pode rezar para sair de lá inteiro. Os primeiros a enfrentar o Passo Drake foram os navegantes europeus, principalmente durante a era dos grandes descobrimentos e das rotas comerciais. O Cabo de Hornos era a única passagem viável entre os oceanos antes da construção do Canal do Panamá, e milhares de navios mercantes tentaram cruzá-lo. No século XVIII, a maioria dos navios que partiam da Europa rumo ao Pacífico, carregados de especiarias, tecidos e tesouros, eram apanhados por tempestades tão violentas
que os relatos dessas viagens falam de ondas que quebravam mastros e afundavam embarcações em questão de minutos. Os marinheiros da época consideravam o Passo Drake um lugar amaldiçoado, uma área onde o oceano exigia oferendas de sangue e metal. Na era moderna, o Passo Drake se tornou uma rota científica, principalmente para aqueles que buscam explorar as maravilhas e os segredos da Antártida. Cruzar o Passo Drake é o primeiro desafio para os cientistas que estudam o continente gelado, e a travessia é feita com extremo preparo. Os navios de pesquisa que enfrentam essas águas costumam ser equipados com tecnologia de ponta e tripulações altamente treinadas, mas nem isso garante uma travessia segura. O fenômeno conhecido como efeito Drake torna a navegação imprevisível. Sem terra para interromper as correntes e o vento, o passo funciona como um funil de energia climática, gerando algumas das tempestades mais poderosas do hemisfério sul. Essa turbulência se torna um obstáculo que desafia as equipes científicas e suas embarcações. Só os mais bem preparados se atrevem a tentar, mas até eles sabem que o sucesso não é garantido. Para os aventureiros e tripulantes que sobrevivem, o Passo Drake é uma experiência transformadora. As histórias de ventos huracanados, ondas gigantescas e mares gelados são contadas como lendas. Os marinheiros falam de avistar baleias e aves marinhas, criaturas que sobrevivem nesse ambiente inóspito, lembrando-os da majestade da natureza em sua forma mais pura. Cruzar o Passo Drake é testemunhar um mundo indomável, onde o ser humano é apenas um passageiro temporário numa paisagem que parece de outro planeta. Se essa história de bravura e sobrevivência te cativou, e você quer saber mais sobre as rotas extremas e os lugares mais inóspitos do mundo, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe-nos em cada episódio para explorar os cantos mais selvagens do planeta, descobrir seus segredos e experimentar o poder da natureza em toda a sua intensidade. Inscreva-se no nosso canal para não perder a próxima aventura.